patriotas. Bem-vindos de volta ao canal onde a gente não enrola com politicagem rasteira. Aqui é População TV, o seu farol na tempestade da geopolítica que afeta o seu bolso e a sua liberdade. Imagina só, é 10 de setembro de 2025, uma noite que deveria ser de ideias e debates acalorados na Universidade de Utah. Charlie Kirk, o cofundador do Turning Point, sobe ao palco para falar de valores americanos, de liberdade e de um futuro sem amarras ideológicas. Mas em vez de aplausos, o que ele recebe é um tiro covarde. Falece no local, vítima de um atirador que, segundo investigações iniciais, bebia da fonte da retórica mais tóxica da esquerda radical. Um assassino que não é só uma tragédia pessoal, é o estopim de uma nação que acorda para o perigo real, o ódio disfarçado de justiça social que corrói as bases da democracia. E quem reage? Donald Trump, o homem que nunca foge de uma briga justa. 2 dias depois, em 15 de setembro, ele solta o verbo nas redes e em um comício lotado. Vamos lançar uma investigação major contra as pessoas da esquerda que causaram danos tremendos à nossa nação. Não é blefe, amigos. Trump está falando de uma mega operação federal com Polícia Federal Norte-Americana e o Departamento de Justiça na linha de frente, mirando grupos como a Antifa, que ele já ameaça classificar como terroristas domésticos, enquanto a esquerda grita paz e amor em protestos. É ela que, segundo Trump, incendeia cidades e silencia vozes como a de Kirk. Hipocrisia. Pode apostar, mas Trump não para no discurso, ele age, porque sabe que restaurar a ordem não é luxo, é sobrevivência. Agora, por que isso importa para você que tá aí assistindo do sofá ou do metrô, talvez até do banheiro, sentindo o eco dessa loucura? Porque essa crise não é só americana. Se você é daqueles conservadores moderados que valoriza estabilidade familiar, um emprego decente e uma nação onde discordar não vira alvo nas costas, essa história é o seu alarme. Pense, a violência da esquerda radical, como o que tirou Kirk da jogada, não para em fronteiras. Ela se espalha via redes sociais, financiadores globais e ideologias que enfraquecem democracias emergentes, inclusive a nossa. Aqui no Brasil, onde ecos de polarização já nos custam caro em eleições e na economia, qual é o problema central? Essa erosão da democracia pela esquerda radical que transforma debate em bala perdida. E sem um freio como Trump, vira um vírus global. Imagina isso chegando às ruas de São Paulo ou Brasília, inspirando extremismos locais que dividem famílias e sabotam o crescimento. Se você valoriza a América e o Brasil que conhecemos, de oportunidades reais e não de caos ideológico, fica comigo até o fim. Vamos dissecar o estopim desse pesadelo, mergulhar no plano de Trump e ver como isso pode salvar não só os Estados Unidos da América, mas todos nós. Porque, no fim das contas, essa batalha é pela sua voz, pela sua segurança e pelo futuro dos seus. Preparado? Vamos ao coração dessa história, o assassino que acordou uma nação. O estopim, o assassinato de Charlie Kirk e a culpa da esquerda radical. Vamos direto ao ponto. Patriotas. Porque o que aconteceu em 10 de setembro de 2025 não foi só uma tragédia. Foi um soco no estômago da América Livre. Charlie Kirk, aquele cara carismático do Turning Point USA, estava no palco da Universidade de Utah, pronto para defender o sonho americano. Menos governo, mais liberdade. Valores que unem famílias. Mas o que ele ganhou? Um tiro fatal, disparado por um atirador que, segundo relatórios iniciais, engoliu a retórica venenosa da esquerda radical, aquela que transforma discordância em crime e conservadores em alvos. Não é especulação. A polícia de Utah confirmou que o suspeito frequentava fóruns online onde a narrativa anticonservadora ferve. E mensagens recuperadas mostram o ódio puro contra figuras como Kirk. Esse assassinato não caiu do céu. Trump subiu no palanque 2 dias depois, em 15 de setembro, e não segurou a língua. Isso é culpa da esquerda radical que incita ódio e violência enquanto prega tolerância. Sarcasmo ligado. É, porque nada diz paz e amor como silenciar
um patriota com uma bala, né? E ele não está sozinho. J.D. Vance, o vice-presidente, foi ainda mais direto, prometendo destruir as organizações progressistas que alimentam esse caos. A imprensa, como a Democracy Docket, já reporta que o governo está mirando órgãos e grupos como a Antifa, acusados de orquestrar desde protestos violentos até ataques diretos. Por que isso é tão grave? Não é só sobre Kirk, é sobre um padrão. Lembra das ameaças contra Trump em 2016, 2020? Ou mesmo os ataques a eventos conservadores em cidades como Portland? A esquerda radical, com sua mistura de militância de rua e censura nas redes, criou um ambiente onde discordar virou risco de vida. E o problema X aqui, é claro, essa turma está erodindo a democracia, transformando liberdade de expressão em roleta russa. Para você que está aí, talvez um pai ou mãe de família, que só quer levar os filhos para a escola sem medo de protestos virarem quebra-quebra. Isso é pessoal. Imagina sua cidade virando palco de violência porque alguém discordou de um post no X. E não é só aqui nos Estados Unidos da América. No Brasil, onde a polarização já deixa marcas, olha os atos de 8 de janeiro de 2023. Essa ideologia radical pode inspirar o mesmo caos. Financiadores globais, como George Soros, já foram citados por Trump como o dinheiro por trás de protestos violentos, com relatórios apontando doações a grupos que agitam cidades americanas. Enquanto a esquerda chora perseguição, o dinheiro flui para transformar ruas em campos de batalha. Quer mais? Te dou dicas práticas. Monitore eventos locais, usa plataformas como o X para denunciar infiltrações radicais e apoia grupos como o Turning Point usa, que estão na linha de frente. E não se engane, a CNN já confirmou que Trump está expandindo essa investigação para cidades como Chicago, onde crimes ligados a grupos de esquerda estão na mira. Mas, para ser justo, a violência não é exclusividade de um lado radicais de direita? Também existem. A diferença? Trump está focado em quem realmente ameaça a segurança agora. Então, agora que você viu o estopim, o assassino que acordou a América, está na hora de mergulhar no que Trump está planejando para acabar com essa ameaça. Por que, patriota? Essa não é só uma investigação. É uma missão para salvar o que resta da nossa liberdade. Vamos ao próximo passo. O plano de ação, que está deixando a esquerda em pânico. Agora que você entendeu o estopim, o assassino brutal de Charlie Kirk, que expôs o veneno da esquerda radical, vamos ao que interessa de verdade. O contra-ataque de Trump não é conversa fiada. É um plano meticuloso, anunciado em 15 de setembro de 2025, quando o presidente prometeu uma investigação major contra as pessoas da esquerda que, nas palavras dele, causaram danos tremendos à nação. Imagina, o Polícia Federal norte-americana, o Departamento de Justiça e agências de inteligência mobilizadas em escala inédita, com foco em desmantelar redes como a Antifa, que Trump já sinaliza classificar como terroristas domésticos sob leis federais. E não para por aí, aliados como J.D. Vance, o vice-presidente, foram categóricos. Vamos destruir essas organizações progressistas que fomentam o caos. A Democracy Docket já relata que o escopo inclui suprimir atividades antidemocráticas, desde financiamento de protestos violentos até censura em universidades e redes sociais. A esquerda chama isso de caça às bruxas. Mas Trump chama de justiça restaurativa porque, afinal, quem precisa de equilíbrio quando uma bala já desequilibrou tudo? Mas vamos aos detalhes práticos, patriota. Essa mega investigação é dividida em fases claras. E eu te dou aqui o mapa exclusivo que você pode pausar e anotar. Fase 1. A partir de setembro de 2025. É a coleta de evidências raids em sedes de ONG, análise de comunicações online e interrogatórios de financiadores suspeitos, como aqueles ligados a doações bilionárias de George Soros, que Trump acusa de bancar o ódio. Fase 2, rolando de outubro a novembro, traz as classificações oficiais. Antifa e afins viram alvos de vigilância terrorista, com prisões em massa de líderes
que incitam violência, como visto em Portland e Seattle nos anos passados. E a fase 3: reformas legislativas duradouras, leis para cortar verbas federais a grupos radicais e proteger eventos conservadores, garantindo que o Turning Point USA e similares operem sem medo. Por que isso resolve o problema X? Porque a violência da esquerda radical, como no caso de Kirk, não é acidente, é sistemática, erodindo a democracia ao transformar debate em ameaça existencial. Sem esse freio, o caos se espalha. Comunidades conservadoras perdem vozes. Empregos em setores tradicionais sofrem boicotes e a segurança nacional vira piada. Para você, que equilibra família e trabalho. Isso significa proteger o que construiu escolas seguras para os filhos, ruas sem barricadas ideológicas e... No Brasil, essa influência radical já ecoa em polarizações locais, onde organizações não governamentais estrangeiras agitam divisões que custam bilhões em instabilidade econômica. Trump sabe, ignorar isso é suicídio coletivo. Então, patriota, com esse plano de Trump na manga, a esquerda está em pânico justificado. Mas e se isso for maior que os Estados Unidos da América? Vamos expandir o olhar. Como essa investigação ondula pelo mundo, trazendo lições cruciais para o Brasil e aliados conservadores. Porque a liberdade não tem passaporte e a ameaça também não. Fica comigo para ver o impacto global que pode mudar tudo. Impactos globais e lições para o Brasil. Como isso afeta aliados conservadores. Agora que você viu o plano de Trump para desarmar a ameaça da esquerda radical nos Estados Unidos da América, é hora de abrir o mapa mundi, patriota, porque essa luta não fica só em solo americano. A mega investigação anunciada em 15 de setembro de 2025, após o assassinato de Charlie Kirk, está mandando ondas de choque pelo planeta. E sim, isso chega até o Brasil. Trump não está só limpando a casa, ele está mandando um recado global. E aliados conservadores, de Brasília a Jerusalém, estão de olho. A CNN já reportou que a retórica anti-esquerda de Trump vai ecoar nas convenções republicanas antes das midterms de 2026, inspirando políticas duras contra extremismos em nações parceiras. Pense nisso. O que começa com a Antifa em Portland pode inspirar ações contra grupos radicais em São Paulo, onde a polarização já custou caro. Lembra dos atos de 8 de janeiro de 2023? Enquanto a esquerda global chora autoritarismo. Trump mostra como combater o verdadeiro perigo, o radicalismo que se veste de progresso, mas entrega caos. No Brasil, a influência de organizações não governamentais financiadas por figuras como George Soros, citado por Trump como bolso por trás de protestos violentos, é um eco direto do que rola nos Estados Unidos da América. Relatórios mostram que essas redes injetam milhões em movimentos que agitam divisões, desestabilizando economias emergentes como a nossa. O problema X aqui é simples, mas gigante. Se a esquerda radical não for freada nos Estados Unidos da América, ela exporta seu veneno via financiamento global, ameaçando democracias frágeis como a do Brasil, onde a instabilidade política já trava investimentos e empregos. Para você, conservador moderado que quer um Brasil onde sua família prospere sem medo de ideologias extremas, isso é uma sirene de alerta. Essa investigação é um farol, iluminando o caminho para aliados conservadores mundo afora. Mas nem todos estão aplaudindo. A esquerda está gritando perseguição. Será que eles têm um ponto? Vamos dar uma olhada nas críticas e contrapor com fatos. Porque a verdade não se esconde. Vamos agora equilibrar esse debate e ver como você pode usar isso tudo a seu favor. Equilibrando o debate com fatos, all right, patriotas. Agora que mapeamos o plano de Trump e seu impacto global, vamos dar um passo atrás e ouvir o outro lado sim, porque até na guerra pela verdade a gente precisa jogar limpo. A mega investigação de Trump contra a esquerda radical, anunciada em 15 de setembro de 2025, não está sendo aplaudida por todo mundo. A mídia progressista, como o MSNBC, já está gritando que isso é uma caça às bruxas antidemocrática, alegando que Trump quer calar qualquer um que discorde dele. Claro, porque investigar quem incita a violência é o mesmo que banir liberdade de expressão, né? Só que
Não, eles dizem que classificar a Antifa como terrorista doméstico e mirar ONGs progressistas vai criar um clima de vigilância, onde até ativistas pacíficos podem virar alvos. Mas vamos aos fatos para equilibrar a balança. O assassinato de Charlie Kirk em 10 de setembro foi um alerta vermelho. Não dá para ignorar que a retórica da esquerda radical, como apontada por Trump, está ligada a atos violentos. Mesmo assim, o ex-presidente Biden, em um discurso recente, tentou jogar para o outro lado, dizendo que radicais de direita, como os do 6 de janeiro, são tão perigosos quanto os da esquerda. É um argumento que merece atenção, porque extremismo nunca é bonito, seja de que lado for. O problema X aqui é que, se Trump exagerar na mão, pode acabar alienando conservadores moderados como você, que está aí, querendo só estabilidade para sua família e não uma guerra ideológica sem fim. Então, qual é o valor para você? Eu te dou um kit de debate. 3 argumentos sólidos para rebater as críticas da esquerda sem cair na armadilha da polarização. Primeiro, a investigação foca em violência comprovada, não em opiniões. O Polícia Federal norte-americana já tem dados de ataques ligados à Antifa. Segundo, proteger a democracia exige ação, não omissão. Ignorar o caso. Kirk é convidar mais caos. Terceiro, você pode usar isso no Brasil, onde a polarização também divide, para pressionar por leis que punam extremismo sem silenciar vozes. E, para ser justo, a esquerda tem razão em temer abusos. Mas cabe a nós, patriotas, garantir que a investigação seja cirúrgica, não uma rede de arrasto. Agora, com as críticas na mesa, tá na hora de fechar com chave de ouro. Vamos reunir tudo isso, o estopim, o plano, o impacto global e as objeções numa chamada para ação que vai te deixar pronto para fazer a diferença. Porque, patriota, essa luta é sua e o futuro da liberdade depende de nós. Fica comigo pro Gran Finale. Chegamos ao Gran Finale. E que jornada! Desde o assassino brutal de Charlie Kirk, que acordou a América para o perigo da esquerda radical, até o plano de ferro de Trump para desmantelar. Essa ameaça com uma mega investigação, vimos que essa luta é maior que os Estados Unidos da América. Ela ecoa no Brasil e no mundo. Trump não está só limpando o quintal, ele está acendendo um farol para a democracia sob ataque, mostrando que a violência ideológica, como a que matou Kirk em 10 de setembro de 2025, não pode ter passe livre. Enquanto a esquerda chora perseguição, Trump entrega resultados e nós, patriotas, somos os soldados dessa missão pela liberdade. O problema X está claro: sem frear o radicalismo, nossa democracia vira refém. E o caos que vimos em Utah pode bater na sua porta, seja em Chicago ou São Paulo. Então, patriota, a hora é agora. Inscreva-se no População TV, compartilhe esse vídeo e atue e denuncie infiltrações. Apoie candidatos que defendem liberdade e junte-se à luta global pela democracia. Porque, você sabe, a América e o Brasil que amamos dependem de nós. Vamos fazer história juntos? E até o próximo vídeo. Tchau!